Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videopalestra do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu me chamo Annelise Malman e vou hoje fazer uma reflexão do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos à leitura, então, de um trechinho deste capítulo para refletirmos juntos? Item 1. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creio em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Entre parênteses, ou seja, existem muitos mundos habitados. Fecha parênteses. Pois, se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar. E após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Faço questão de elucidar que a parte entre parênteses, ela é uma explicação do mundo espiritual, dos espíritos de luz. O restante é uma passagem extraída da Bíblia, extraída dos ensinamentos de Jesus, de quando ele esteve aqui no nosso planeta, encarnado, como Jesus Cristo. Então, este é um dos ensinamentos que Jesus veio naquela época nos trazer, nos orientar, de que existem muitas moradas na casa do Pai, de Deus, o Criador. O Espiritismo, ele vem nos ensinar, ele vem nos elucidar, ou seja, ele vem fazer com que a nossa mente, que ainda não compreende muitas coisas da vida, das leis de Deus, muitos ensinamentos que hoje nós estamos tentando entender, Jesus naquela época, ele veio e falou por parábolas. Ele falou por meio de pequenas histórias, as quais ele precisava usar uma linguagem adequada à mentalidade da humanidade naquela época. Com o advento do Espiritismo, entender, o Espiritismo ele veio para nos auxiliar naquela linguagem a qual nós ainda não compreendíamos muito. Então, nós podemos entender, a partir das palavras de Jesus, que nossa morada não é apenas o planeta Terra. Existem muitas moradas na casa de Deus. Ou seja, Deus criou o universo, criou todos os planetas que circundam ao nosso redor, não só o planeta Terra, não somente aqui existe vida. E o que este capítulo vem nos ensinar é que cada um de nós vivemos naquele planeta que merecemos viver, aquele planeta que precisamos viver de acordo com a nossa moral, com a nossa evolução. Neste capítulo, nós aprendemos, de acordo com os ensinamentos de Jesus e com os esclarecimentos dos espíritos de luz, que existem planetas ainda mais primitivos, existem planetas como o nosso planeta chamado Terra, um planeta de provas e expiações. Existem os planetas mais felizes, ou seja, todos os planetas do nosso universo, todos os mundos, as moradas que existem, as quais nós não podemos ver com os nossos olhos, e a ciência não pode comprovar, pois a matéria destes planetas, a vida que existe nesses planetas, não são matéria tal qual a gente conhece. São matérias mais sutis. Nem tudo está ao alcance da ciência. E por isso o Espiritismo, que é a fé raciocinada, vem nos auxiliar nessa caminhada tão desafiadora, que é viver neste planeta de provas e expiações. O planeta que nós vivemos, que nós podemos chamar como um planeta que nos serve de escola e de hospital, para curar as nossas mazelas e para nos ensinar a sermos melhores, a evoluirmos, a aprendermos a lei do amor. Por isso, vivemos momentos tão difíceis ainda, especialmente agora, em tempos de pandemia, esta provação a nível coletivo que nós vivemos, guerras na política, violência, a própria doença. Tudo isso faz parte deste planeta que caminha de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração.
Nós vamos caminhar para um mundo mais feliz, um mundo onde o amor predominará, onde o bem predominará. Por isso fica o convite para olharmos para tudo o que vivemos, para todas essas provações, todas as mazelas da nossa sociedade, da humanidade, para tentarmos aprendermos, para que possamos olhar para nós mesmos e vermos o que nós estamos fazendo para que o nosso planeta evolua, para que ele passe de fase, para que ele saia do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quando nós espíritas falamos que ainda é necessária a dor para o aprendizado, a dor para a evolução, significa que ainda não aprendemos a amar, ainda não aprendemos a nos olharmos com compaixão. Precisamos sair deste universo de egocentrismo, de olhar somente para o supérfluo, para a estética, para a riqueza, para a matéria propriamente dita, para o consumo, aquisição de bens. Precisamos sim e merecemos todas as conquistas que temos através do nosso trabalho, do nosso suor. Porém, nós precisamos olhar além de tudo isso que não passa de ilusão da matéria. E olharmos para as nossas almas, para os nossos espíritos encarnados nesta carne, neste corpo, na vida que cada um de nós vive. Nós precisamos nos conectarmos com nós mesmos e com os nossos semelhantes, olhando através do corpo físico, através do que a doença quer dizer, através do que as situações que nós vivemos, que cada um de nós no momento de hoje está vivendo um desafio na sua vida, uma dificuldade, uma dor. Nós precisamos olhar além dessa dor. Nós precisamos entender o que cada um de nós vivemos no dia de hoje, que significado isso tem. Só assim avançaremos de fase, porque a vida nada mais é do que uma escola que a gente vai passando de ano, conforme nós vamos aprendendo as provas, conforme nós aprendemos e passamos nessas provas. Quem nunca viveu uma situação que muitas vezes se repete na sua vida e fica se perguntando, meu Deus, por que será que isso sempre acontece comigo? A resposta é que nós ainda não aprendemos com aquela situação. Então nós precisamos parar, dar um passo atrás e avaliar o que essa situação veio nos ensinar. Hoje, conforme citei, vivemos uma situação de pandemia, de prova e expiação a nível coletivo. Então, nós precisamos avaliar o que isso veio nos ensinar, o que esse vírus veio nos ensinar. Vemos muito caos acontecendo, muito desespero, vemos violência, veio à tona a guerra política. Então, meus queridos, nós precisamos dar um passo atrás, precisamos recuar nas nossas atitudes. E ao invés de nos envolvermos com as notícias tristes, desagradáveis, desesperadas, desesperançosas, ao invés de nos envolvermos em brigas políticas, ao invés de nos tornarmos mais agressivos e ansiosos e mais doentes, nós precisamos buscar o caminho contrário. O caminho da paz, o caminho da autocura, o caminho da serenidade, do amor, da compaixão, o caminho da fé, o caminho da saúde mental. Somente este caminho pode nos auxiliar, porque a própria ciência, que já avançou muito com as medicações, as vacinas, procurando aí todos os dias nossos cientistas trabalhando em prol da nossa humanidade. Precisamos fazer a nossa parte enquanto a ciência faz a sua. E a nossa parte o que é? É cuidar de nós mesmos e dos nossos semelhantes, para que o nosso planeta evolua, para que o nosso planeta avance de fase, saia desse mundo de provas e expiações. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos alimentarmos a nossa fé,
a nossa força, a nossa mentalidade, vibrando em luz, positividade, força, coragem, empatia, caridade, compaixão. Nós precisamos estender a mão aos nossos irmãos, vamos nos alimentar com os alimentos corretos, nutritivos, que vão cuidar do corpo físico, fazer a vacina, usar máscara, lutar pelos nossos direitos de forma pacífica, respeitosa. Nós precisamos lutar contra o preconceito, não sendo preconceituosos e não indo guerrear, porém nós fazendo a nossa parte, desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa moral, o nosso espiritual. Meus queridos irmãos, se esse vídeo chegou até você, te convido a fazer essa reflexão, a parar um pouquinho a sua vida, a olhar para tudo que está acontecendo ao redor da sua vida, para olhar para sua alma. Olhe para dentro de você, o que você pode fazer de melhor para você, para os que te cercam, para os que te amam, para os que você ama, para os animais que estão também em evolução junto com a gente, junto comigo, junto com você, para a sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu país, para o nosso planeta. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa do nosso Pai, do nosso Criador. Tudo no universo caminha como deve caminhar, de acordo com a evolução de cada sistema planetário. Mas nós precisamos, antes de compreender todo esse universo, compreender o nosso universo interior. O que vai no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa trajetória. Se não tá bom pro mundo, se não tá bom pra mim, se não tá bom pra você, o que hoje eu posso fazer de diferente, de melhor, pra minha vida e pra vida dos meus semelhantes? Baseados nos princípios cristãos: amar ao próximo como a mim mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Fora da caridade não há salvação, ou seja, a empatia, o olhar ao próximo, a compaixão. Entendermos que fazemos parte de um coletivo, que somos importantes nessa caminhada, que você é importante para Deus, você é importante para si mesmo, você é importante nesta engrenagem que é a caminhada evolutiva. Lembre-se disso. Lembre-se do alto amor, do alto cuidado, do alto respeito. Por cada célula do seu corpo, por cada pedacinho da sua história, tem amor. Espalhe amor, paz, serenidade, paciência, resiliência, respeito, doçura, fé. Assim, nós transformaremos a nossa realidade, a realidade do nosso lar, a realidade dos lugares que nós convivemos. E é um efeito cascata. Vamos contaminar o mundo com fé, com amor, com saúde. Vamos fazer uma guerra contra o vírus, seja o coronavírus, seja o vírus da maldade, seja o vírus da agressividade, seja o vírus do desespero e da desesperança. Eu te convido, vamos fazer o caminho inverso, vamos dar as mãos, mesmo que à distância, mentalmente. O nosso poder mais do que nunca está na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa fé. Espero que tenha feito sentido para você. Se você não concorda, se você tem dificuldades de entendimento deste capítulo, fica o convite para a leitura, aprofundar, pode questionar. A fé raciocinada, ela é questionada. Mas você sabe, lá no fundo do seu coração, independente de certo e errado, muitas das coisas que hoje juntos refletimos nos traz paz, força, coragem para seguirmos adiante.
Isso é o que basta. Até a próxima.